Olá, tudo bem? Humildade. Que palavra extraordinária no século XXI que nós vivemos. O que é ser humilde? O que é você se importar com as dificuldades, com as diversidades de outra pessoas? Jesus, quando andou aqui na Terra, ele falou assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles será o reino de Deus. Mas dentro do contexto da palavra, o que é ser humilde? Quão importante é ser humilde? Este é o tema que eu venho trazendo no canal hoje. O que é ser humilde? O que é humildade? Qual é a melhor forma de você mostrar para uma pessoa você ser humilde? Na verdade, você não tem que mostrar para ninguém ser humilde, porque a humildade também faz parte do fruto do Espírito Santo. Isso flui quando você encontra Jesus ao longo da sua vida. Você percebeu que a vida do ser humano inteira se resume em uma única pessoa, que é Jesus? Tudo que você necessita se resume em Jesus. Tudo que você precisa se resume em Jesus. Por isso que lá quando ele falou para Moisés na sarça ardente, ele falou assim: vá lá, liberta meu povo e fala para o meu povo que meu nome é Eu Sou. Por que ele falou que o nome dele é Eu Sou? Porque tudo que você necessita, Deus fala Eu Sou. Se você necessita de paz, ele fala Eu sou a paz. Se você necessita ser humilde, ele fala Eu sou a humildade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por isso que ele falou assim: vá lá e fala que meu nome é Eu Sou. Tudo que o ser humano necessita resume em Jesus Cristo. Por isso que eu estou trazendo esse tema sobre humildade. O que é ser humilde, Tom? Como eu faço para ser humilde? Você não precisa fazer nada para ser humilde. Você só precisa fazer uma única coisa: aceitar Jesus Cristo. E a partir da hora que você aceita Jesus Cristo na sua vida, o fruto do Espírito, o que Jesus faz na sua vida, a transformação que Ele faz na sua vida, faz você se tornar humilde, honesto, faz você se tornar digno, faz você se tornar uma pessoa melhor. Às vezes, você se tornando cristão, as pessoas vão caçoar de você, as pessoas vão zombar de você, achando que você... olha o crente indo ali com a Bíblia debaixo do braço. Mas você está seguindo o caminho certo, porque ser cristão é você andar na contramão do mundo, você entende? Ser cristão é você andar na rota que o mundo inteiro está andando ao contrário. E muitas vezes você vai ser flechado, acertado, muitas vezes você vai ser, usar o termo do jovem, zoado, mas não importa, porque é necessário que isso aconteça. Jesus mesmo falou assim: se você quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Ser cristão é muito difícil, querido, porque você está dentro do grande conflito entre o bem e o mal. Se você não crê nisso, eu respeito a sua opinião, mas é notório você ver que você está dentro do grande conflito. E o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, o alvo desse grande conflito é eu e você. E muitas vezes a gente tem um conflito com nós mesmos, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos com a natureza, com a tendência de fazer as coisas erradas. Então a nossa natureza puxa mais para o lado negativo do grande conflito, que é o lado de Satanás. Infelizmente é assim. Depois que o pecado entrou no mundo, nós adquirimos essa natureza. Então é necessário Cristo entrar na nossa vida e implantar a natureza cristã para que nós possamos viver erguido, com vigor e vitorioso. Mas para você andar vitorioso, você precisa alimentar a natureza cristã que Ele implantou dentro de você. E aí, como que se alimenta a natureza cristã? Além de Jesus Cristo vir aqui na Terra como nosso exemplo, morrer por nós, que todo mundo só sabe dessa parte, que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Mas além dele vir para morrer pelo nosso pecado, ele veio para ser um ser humano exemplo. E ele foi um ser humano exemplo com excelência. Sabe o que é o ser humano exemplo com excelência? Ele foi. E como que ele venceu todas as diversidades e todas as provações que o mundo impôs sobre ele? Porque a palavra de Deus fala que ele foi tentado em tudo em nosso favor.
e nada pecou. Ele foi tentado em todas as formas. Toda tentação que você vê que as pessoas sofrem ou que você passa, Cristo passou por ela. E ele venceu. E qual foi as armas que Cristo usou para vencer a tentação? Vou te mostrar uma delas. A palavra e a oração. Essas são as principais armas para que você possa apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Essa é a arma para que você possa sair vitorioso dentro do grande conflito. Essas duas armas são as armas que vai fazer você chegar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, o amor, a paz e a humildade. E esse novo céu está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Só você ler lá. Eu quero fazer parte desse novo céu. E você, que você também quer. Eu estou cansado de ver o mundo sofrendo doenças, se protegendo de vírus, de pandemia, nossos filhos, nossos entes queridos ficando doentes e até mesmo perdendo pela morte. A Bíblia fala que nesse novo céu e nova terra não existirá mais a morte. E Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então eu não quero viver para a velhice ou para perder um ente querido ou viver sofrendo. Como eu já falei nos próximos vídeos, eu tenho uma filhinha que passou por bastante dificuldade, fez milhares de cirurgias, milhares, tem até reportagem minha falando sobre ela, milhares de cirurgias, e ela carrega uma cicatriz e toma remédio pro resto da vida. Eu não quero ver um ente querido meu, um pedaço de mim, um amor da minha vida, sofrendo, tomando remédio ou com a cicatriz. A Bíblia fala que Deus restaurará todas as coisas, e esse corpo corrupto que é o nosso, se revestirá de incorruptibilidade e ele transformará um corpo de glória, um corpo a qual nós possamos adorar e ver Deus face a face. Olha que glória que será você encontrar e ver o seu Deus face a face, olho no olho, poder contemplar e poder falar em alta voz junto com os outros seres criados, junto com os anjos, clamando em uma única só voz: digno é o Cordeiro, digno é o Senhor Jesus de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sem mais delongas, vamos entrar no tema hoje, que o tema é sobre humildade. O maior exemplo de humildade eu acabei de falar para você, Jesus. Ele sendo rei, ele sendo Deus, criador do céu e da terra, ele decidiu abandonar tudo com a possibilidade, olha que eu vou te falar, com a possibilidade de pecar e perder tudo isso por amor a mim e você. Porque se Cristo ele peca, se Cristo ele cede à tentação de Satanás com fome, 40 dias, 40 noites jejuando, se ele cede à tentação e ele peca, ele perde todo o céu, toda a sua glória, e o plano da redenção estaria frustrado, e eu e você estaria perdido eternamente. Que amor é esse? Ele abandonou a glória, abandonou a adoração dos anjos, a adoração dos outros mundos, não cair em pecado, para poder vir buscar a única ovelha perdida, obscura, que somos nós desse mundo escuro, cheio de pecado, reinado pelo mal. Ele tinha toda a possibilidade de abandonar a cruz, descer da cruz e falar, no momento que ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, disse que naquele momento o céu parou, o universo parou, os mundos parou, porque muitos pensou que ele ia desistir naquele momento. E se fosse da vontade dele, ele desistisse, estaria perdido a raça humana, eu e você estaria perdido pro resto da vida. Mas ele não, ele continuou a oração. Mas todavia, seja feita a tua vontade. E ele foi até o fim e morreu por mim e por você. E a vitória de Cristo é a minha vitória, é a sua vitória. Este é o maior exemplo de humildade, abandonar tudo para poder ter um propósito maior, o amor. Amor a mim e amor a você. Vamos entrar no tema sobre humildade agora, eu vou te falar. Eu fiz algumas perguntas, elaborei e vou te dar capítulos e versículos, como eu sempre faço nesse canal. Eu não leio para você, para que esse canal se torne uma forma didática, incentivando você a ler a Bíblia com a sua família, na sua casa, que é a melhor coisa que você faz. Lê a Bíblia com a sua família e na sua casa e a sua própria Bíblia, para não falar que é a minha opinião ou a minha maneira de pensar. Então eu te dou os capítulos e versículos, faço as perguntas que eu elaboro para você, te dou capítulo e versículo e você vai lá e confere na sua Bíblia e vê se está de acordo, tudo bem? Vamos lá. Então, como eu já falei para você, já dentro da introdução, o tema que eu irei falar hoje é sobre humildade.
né? Como eu falei, quem foi a pessoa mais humilde que existiu aqui na Terra? Jesus Cristo, sem mais delonga. E a primeira pergunta que eu elaborei para você fala assim: fala assim, ó, se a humildade é sinônimo de se rebaixar-se, ser humilde, perdão, quando eu elaboro a pergunta eu acabo errando nas palavras, mas eu vou te falar. A pergunta é assim: ser humilde é sinônimo de você se rebaixar para as pessoas ou diante da sociedade? Essa é a pergunta. Ser humilde é sinônimo de você se rebaixar para as pessoas? O que você acha? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim, vou te falar. Você vai no livro de 2 Samuel, no capítulo 25, no versículo 23 ao 35. 2 Samuel, no capítulo 25, no versículo 23 ao 35. Você vai achar a resposta para essa pergunta. Ser humilde é sinônimo de você se rebaixar diante das pessoas, da sociedade? Vai lá em 2 Samuel, no capítulo 25, no versículo 23 ao 35. Tudo bem? Essa é a resposta. Se você tiver dificuldade para ler a Bíblia, você fecha a sua Bíblia, vai ter lá um sumário com todos os livros e páginas e você encontra, tudo bem? Então vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta fala assim: em comparação à grandeza de Deus, o que é o ser humano? Olha que pergunta interessante. Em comparação à grandeza de Deus, Deus ser grande, soberano, criador do céu e da terra, o que é o ser humano? O que é eu e você diante da grandeza de Deus? Se você contemplar o universo, você vê que o universo é grande, é maravilhoso. E o que é o ser humano comparado à grandeza de Deus? Onde está escrito isso, Tom? Na Bíblia? Fala para mim. Vou te falar. Você vai lá no livro de Jó, no capítulo 25, versículo 6. Qual é a pergunta? Vou repetir para você. Em comparação à grandeza de Deus, o que é ser nós, ser humano? O que é o ser humano comparado à grandeza de Deus? Você vai lá no livro de Jó, no capítulo 25, versículo 6. Essa é a pergunta. Vamos para a próxima pergunta do tema ainda, humildade? Vamos lá. Deus abençoa quem é humilde? O que você acha? Na minha opinião, com certeza, porque senão ele não falaria. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurança significa felizes aqueles que são humildes de coração, pois eles herdarão o reino de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver. A pergunta é o seguinte: Deus abençoa quem é humilde? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim, vou falar para você. Você vai lá no livro de Provérbios, que é no meio da Bíblia, depois do livro de Salmos, no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 4. Provérbios, capítulo 22, versículo 4, você vai achar a resposta para essa pergunta, tá? Vamos para a última pergunta do tema ainda, humildade. A última pergunta fala assim: a humildade é importante? Olha que pergunta interessante. O que você acha? A humildade, você ser humilde com as pessoas, parar de humilhar as pessoas, parar de querer ser melhor que as pessoas, que o seu próprio Jesus, ele deixou o céu, a glória, e veio aqui na terra, o Criador, foi humilde. Ser humilde é importante? O que a Bíblia diz, Tom? Onde está escrito isso na Bíblia para me ler? Por favor, eu preciso ler, eu preciso entender sobre isso. Vou te falar. A pergunta é: a humildade é importante? Você vai lá no livro de Sofonias, olha que interessante, livro de Sofonias, no capítulo 2, versículo 3. O livro de Sofonias fica ali entre o livro de Daniel, você vai passando, você vai chegar no livro de Oséias, aí você vai chegar no livro de Miqueias, Abacuque e até você chegar no livro de Sofonias. É um livro bem pequenininho antes de acabar o Velho Testamento para entrar para o Novo, tá? Ou senão você vai no livro de Mateus e vem voltando. Aí você vai achar Malaquias e aí você vai achar o livro de Sofonias, tudo bem? Então, qual é a pergunta? A última pergunta fala assim: a humildade é importante? Com certeza é. Mas vá lá e verifica na sua Bíblia, o livro de Sofonias, no capítulo 2, versículo 3. Esse foi o tema, querido, humildade. Deus, Ele quer que você herda um novo céu e a nova terra, mas que você seja humilde, que você transborda
o fruto do Espírito Santo, como eu já falei no canal passado, nos vídeos passados. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, humildade, honestidade. Tudo isso são frutos do Espírito Santo. Você, a pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, ela produz esses frutos, ela não fica pulando, sapateando. Ela produz os frutos do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito, por isso que ele era humilde, por isso que ele era bondoso, por isso que ele era carinhoso, por isso que ele era gentil. Então, esse foi o tema sobre humildade. Seja humilde com as pessoas. A partir da hora que você é humilde com as pessoas vão te tratar e vão te olhar diferente, porque você é humilde. O próprio Salomão, o homem mais sábio que viveu na terra, a Bíblia fala que nunca existiu um homem tão sábio como Salomão, e depois de Salomão nunca irá existir. Ele falou a seguinte citação na palavra de Deus em Provérbios. Ele falou assim: a resposta rústida, a resposta ignorante, ela suscita o furor, ela levanta a ira, mas a resposta calma, ela calma o furor. Então seja humilde, não importa se a pessoa te fecha no trânsito, não importa se a pessoa ela te conflita, não importa se a pessoa ela te ofende, ore por ela. Jesus falou assim: orai uns pelos outros, orai pelos vossos inimigos, aqueles que te perseguem. Que vantagem há se você orar para aqueles que gostam de você ou aqueles que são seu amigo? Então, querido, siga o exemplo de Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aprenda sobre a vida de Jesus Cristo. Aprenda a ser humilde com essa pessoa que é o desejado de todas as nações. Tudo que você deseja se resume em uma única pessoa: Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse foi sobre o tema humildade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, é muito importante para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixa um like, compartilhe o vídeo para que todas as pessoas possam ser alcançadas e possam compreender cada dia mais os temas que eu trago para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ore comigo, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, hoje nós aprendemos sobre o que é ser humilde. E nós vimos na sua palavra que ser humilde é seguir o seu exemplo. O exemplo que o Senhor deixou a glória do céu, o seu trono, e veio aqui na terra e andou humilde aqui na terra. O Senhor mesmo pronunciou com as suas palavras falando: a raposa tem as suas cavernas para dormir, e os passarinhos têm seu ninho, mas eu que sou o Filho do Homem, o Criador do céu e da terra, não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Mais humilde que o Senhor é impossível. Então ensina-nos, Senhor, nós ser humilde, não se apegar às coisas materiais nem às coisas desse mundo. Nos ajuda a ser como Ti foi. Nos abençoa, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixa o like. Esse é meu desejo. Meu nome é Tom. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Até mais. Tchau.